permanecer de pé se a gente continuar orando. Essa igreja é uma igreja de oração. Então permaneça orando. Porque enquanto você ora, Deus Ele cuida. Enquanto você ora, Deus cuida da tua casa, da tua família, dos teus pais. Ele cuida dos teus estudos. Ele cuida. Tem jovens clamando, pedindo para o Senhor: Deus, eu quero ser batizado no congresso. Se você dá lugar, você pode ser batizado hoje. Ainda hoje você pode ser batizado. Tem jovens clamando pela presença de Deus. Coisa linda! Você eu estou entregando a minha oportunidade. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Faz muito tempo que eu essa graça. Isso é culto de pessoas que oram, de jovens que oram. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Que bom poder retornar a esse lugar. Podem tomar o seu assento, por favor. Minha fala é uma fala de extremamente alguém agradecido pela oportunidade de poder servi-los, não só servi-los, mas receber da mesma porção com vocês.
agradecer ao pastor Rafael, meu xará. Seu nome é maravilhoso. Seu nome seu nome é lindo, só não é belo. Que piada sem graça, né, gente? Mas gratidão a Ana. Cadê a Ana? A Ana, aqui. A Ana aqui, mas está ali. Que casal simpático. Obrigado pela mesa. De verdade. A Duda, a Dudinha. Cadê? Deus abençoe, Duda. Muito bom. Pastor Gilson, o senhor está jovem. Deus abençoe. Eu estou me sentindo estranho com o senhor assim. Me constrangeu, pastor. Pastora Dorcas, Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui. Rever Sulamita, ser ministrado por aquilo que você carrega. E essa dupla que eu falei, vamos ali conhecer uma igreja. E aí chegaram o Marcondes e a Débora. Love vocês. 2020, pastor e pastora, eu quase perdi a minha neguinha. 2020, a Covid quase levou a Natália. Foi um momento muito difícil para todos nós, mas especificamente na minha casa, o quadro de Natália no estado do Rio de Janeiro foi o quadro 01 até o mês de maio, mais grave que já tinha dado entrada no hospital. Um grupo de médicos ficaram meio que sem saber o que fazer, então o quadro de Natália foi um quadro muito irreversível, a verdade era essa. Uma história muito longa que não vou me ater, e de verdade eu quase perdi a Natália. Eu não tinha muito o que fazer, vim para a internet, fiz um vídeo pedindo ajuda de oração. Ela não tinha muitos dias, o quadro era muito complicado, os 2 pulmões assim, muito comprometidos, pressão 22/16, Natália teve 2 AVCs, 3 isquemias, 1 AVC, AVC isquemia, não tinha respirador para ela, o médico de plantão me cobrou R$50 mil, uma oferta de R$50 mil, para tirar de um paciente e colocar nela. Ou seja, ia morrer um paciente para a Natália sobreviver. Ela ficou apenas com um oxigênio. Dias difíceis. E meu telefone recebendo mensagem. E aí eu recebo um vídeo de uma dupla. Um vídeo, acabou aqui. Agora você desligou para eu vir para cá. Eu entendo essas coisas. E aí o vídeo era uma canção. Não tenha sob ti nenhum cuidado qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. E em seguida, uma oração feita por vocês, a Natália. E de verdade, todo dia eu recebi uma oração de muita gente, inclusive desse casal, orando por minha neguinha. E aí, Deus é esquisito com Natália, gente. Ela não gosta muito que eu fale essas coisas, mas eu sou casado com a doida de Jesus. Eu sou casado com uma profetisa e não é fácil. Não é não. De vez em quando ela marcha em casa e sai demônio. Eu digo, quem está aqui? Quem está aqui? Sou eu, Natália, Rafael, marido. Ela, eu estou vendo ele. Eu falei, eu também quero ver. Dobra o joelho, Rafael. Toma-lhe óleo na cabeça. Dá um pé aqui, óleo no pé. De vez em quando acorda de madrugada, eu vou procurar, está de joelho. E aí, num desses momentos dela lá, Deus falou com ela que tiraria ela. Estou falando, esse povo que ora é tudo esquisito, gente. Ele não bate bem na cabeça, não. Eu estou pedindo socorro a Deus, a igreja, o Brasil, para orar por Natália. E Deus vai lá e diz para ela que vai tirar ela. Daqui a 5 dias eu te tiro daqui. Ela disse para Deus assim, não quero não. Eu, como assim não quero? Se for para que eu saia, tire todos do andar que eu estou.
Meu Deus do céu, e eu lá morrendo, eu morrendo antes dela, eu passando mal, com Natália. E aí do nada entrou uma enfermeira toda paramentada. Eu só vou falar isso porque vocês são crentes. Dependendo da igreja, eles não acreditam mais nessas coisas não, de verdade. Está cada dia mais difícil. Entrou uma mulher, o prontuário estava do lado da cama de Natália, não sabia que era Natália. Ela entra marchando, mulher! Eu disse que eu te tiraria daqui a 5 dias. Ela só com o respiradorzinho, né? E tirou. Né? Foi uma confusão no hospital, porque para eu sair com a Natália, tinha vazado a informação de que a paciente 01 ia receber a alta. Como é que eu tiro a Natália do hospital? Mas vem saudar o povo aqui. Vem cá. Me refutam, e eu não tenho problema com refutações, de verdade. Eu acho que é saudável. Quando a minha fala é essa, porque me perguntaram uma vez, Rafael, qual a grandeza do seu ministério? E eu respondi, a grandeza do meu ministério tem 1,59 m. Qual o tamanho do seu ministério? Está aqui. O meu ministério é Natália. E aí, por eu estar autorizado por esse exercício do ministério, eu prego, eu faço qualquer outra coisa, mas no ministério tem 1,59 m. Ela diz que é 1,59 m. O médico falou 59, mas é 1,58 m. Ela não gosta não que fale que tem 58 não. Mas saúda o povo. Mas toma cuidado para você não quebrar a perna do pregador, né, irmão? A paz do Senhor, igreja. Amém? Então, eu louvo ao Senhor por estarmos juntos esta noite. Não vou falar mais de mim, porque o Senhor já falou, né? Através do meu esposo. E é perceptível, né? Lá em casa de manhã, quando liga, e aí alguém atende, eu atendo, a pessoa fala, paz do Senhor, pastor Rafael. Eu digo, não, é a Natália. Pastor, não, é a Natália. E aí quando ele atende de manhã, paz do Senhor. Eu digo, então, essa é a beleza, né? De um matrimônio. Você está dizendo que eu tenho voz feminina? É isso? De forma alguma. Eu estou só dizendo, né, que a entonação da voz. Mas é uma saudação. E eu não quero, né, tomar todo esse tempo. Dizer, verdade. Agradecer. Os pastores, obrigada. Muito obrigada por receber minha casa. Rafael e Ana, mais uma vez, obrigada por receber a nossa casa com muito carinho. Primeiro livro, escrito por Samuel 27, diz assim, e Davi disse no seu coração agora, hei de perecer um dia pela mão de Saul, não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. Saul perderá a sua esperança sobre mim de continuar a me buscar todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Versículo 5 diz, Davi disse a Aquis, se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me dê um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar, porque o teu servo deverá habitar contigo na cidade real. Versículo de número 12. E Aquis acreditou em Davi, dizendo, ele fez com que o seu povo o abominasse por completo, portanto, será meu servo para sempre. Nós estamos falando do querido Davi, que estava vivendo um momento de crise. Quem nunca passou por ela? Um momento em que ele mesmo deixou no seu coração entrar que não havia mais jeito. Davi era um homem que seguia as regras, era um homem que estava debaixo das asas do Altíssimo, era aquele que teve a oportunidade de matar o inimigo, mas ele não ousou fazê-lo porque conhece o Deus, que se nós quebrarmos o princípio nos quebra. Então nós precisamos entender que quando o Senhor permite passarmos por um momento de vale, um momento em que queremos parar, é esse momento que Ele quer que a gente se levante.
Duas pessoas entenderam. No momento que a gente quer parar, é nesse momento que o Senhor quer que a gente se levante. Que bom que 3 pessoas entenderam que no momento que a gente quer parar, é nessa hora que o Senhor quer que a gente se levante. E aí eu vejo o rei da cidade dizendo: ele vai ser meu servo. Como assim? Quem foi que olhou para um homem, para um moço, para uma criança que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai e disse: traz aqui, unge, ele vai ser rei. E agora há um outro rei dizendo: ele vai ser servo. A pergunta é: ele vai ser rei ou ele vai ser servo? Ele vai ser rei ou ele vai ser servo? Ele vai ser rei até você entender para que Deus te chamou, para ser rei ou para ser servo. Por que você está com esse problema na tua cabeça? Por que Deus me chamou? Deus te chamou, ele já te deu uma palavra, ele já liberou. O homem está dizendo: vai ser servo, mas lá atrás Deus disse: vai ser rei. O que é que Deus falou com você? Ele está dizendo: vai ser meu servo para sempre. Eu vejo um Deus que se levanta e se inclina para a terra para ver o que está acontecendo conosco. O homem está dizendo: vai ser servo, mas o Deus de Israel disse que vai ser rei. Para que Deus te chamou? O que foi que Deus falou contigo? Essa é a palavra que eu deixo para o coração da igreja. Eu agradeço. Esse tipo de coisa a gente conversa em casa. A igreja não é lugar da gente tratar de assuntos como esse, não. Mas fazer o quê, né? Você está bem, minha filha? Está bem, né? Deus abençoe a senhora, tá, irmã Natália? Deus tenha misericórdia da minha alma, Jesus. De vez em quando eu faço algumas coisas que eu me arrependo amargamente. Tem uma risada aqui que não sei se é a favor ou contra. Mas vamos lá, vamos ver se você vai rir até o final. Ai, ai. Juízes 14. Glória a Deus. Juízes 14. Por costume, por favor, coloque-se em pé. Fique à vontade. Agora vai. Em nome de Jesus. Verifique o tamanho, por favor. Vou ajeitar. Tá bom, tá bom. Obrigado. Você não volta mais não, né? Tô brincando. Juízes 14. Juízes 14. O versículo é o 8. Juízes 14. Versículo 8. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia um enxame de abelhas no corpo do leão e mel. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia um enxame de abelhas no corpo do leão e mel. Posso orar? Pai, aqui é um lugar em que o Senhor se revela de diversas formas. Quanto mais através da exposição da Tua palavra. E esse é o nosso pedido mais uma vez. Fala conosco. Nós nos sujeitamos ao senhorio da Tua palavra. Cremos que a Bíblia é a Tua palavra. E nós não negociamos acerca disso. Fala conosco mais uma vez. O nosso coração precisa saber o que está dentro do Teu coração
acerca da porção dessa noite. O nosso coração se inclina e cremos que o Senhor mais uma vez tem uma palavra pontual para dentro de nós. Continue falando conosco. Nós entramos por aquela porta, o Senhor sabe como cada um de nós entramos aqui, que nós viemos buscar da tua parte. Se não é a noite do Senhor nos entregar o que a gente está te pedindo, todavia, nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor sabe que precisamos. Não é o que queremos, nunca vai ser. É o que o Senhor já sondou, o que de fato precisamos. Fala conosco, usa de bondade e misericórdia ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos e agradecidos somos. Amém e amém. Amém. Os filisteus dominavam sobre Israel. Essa é a indagação primária do pai e da mãe de Sansão, uma vez que o mesmo demonstra o quanto ele quer uma mulher dentro desse contexto cultural que era os filisteus, totalmente contrário ao que de fato era o ambiente nutrido por princípios inegociáveis. O pai, junto com a mãe, vai dar-lhe conselhos, fazendo com que o mesmo tentasse entender o processo, já que uma vez ele se expressa dizendo que queria, e a contundência de Sansão dentro da fala demonstra que a princípio não tem como reverter aquilo que já foi decidido. O mesmo não busca conselhos acerca, ele apenas quer aprovação sobre o que já foi decidido dentro dele. O pai, junto com a voz da mãe, vai tentar aconselhar, dizendo: não tem alguém aqui dentro do meio dos seus irmãos para que você tome uma mulher para que você viva com ela. E não há nenhuma ideia a princípio de reversão de quadro a partir do conselho que o pai e a mãe estão dando para Sansão. Havia um processo de pedido, já que são os pais que faziam isso. E ele se demonstra muito duro, ele já havia decidido dentro dele o que de fato ele queria. E a resposta, se é que isso é uma resposta de Sansão aos pais, é dura. Ele diz, ele quer, e ponto final. Os pais que têm que ir na casa dos pais da moça e fazer formalmente o pedido para que os pais da moça liberassem ela para Sansão. Enfim, esse é o cenário que ele está dentro. Imagina que na região de Tímina tem uma vinha. Para se acessar a Tímina tem que passar por meio, um caminho de maneira muito específico. Sansão está passando por entre a vinha de Tímina e sai um leão. A expressão do texto é muito única. O leão é novo, é um filhote. Não há como haver um escape disso. A precisão do ataque desse leão acerca de quem está passando por ali. Não é um ataque aleatório, mas o texto vai dizer que Deus se apossa de Sansão. E ele
Ele rasga o leão como se rasga um cabrito. A fala sobre o cabrito, ela tem que estar no texto para que a gente entenda o processo anterior. Dentro que de fato é Deus te treinando para situações futuras. Não haveria de rasgar o leão se antes, no histórico de momentos tão pontuais aqui atrás, não houvesse Deus oferecido para ele um cabrito. Então o cabrito treina para que possivelmente no dia de um animal maior você esteja preparado. Quando o texto mostra que ele rasga o leão como se rasga um cabrito, é dentro dessa ideia de que houve um treinamento, ainda que Deus se apossa de Sansão, houve um treinamento antes. A força que ele se utiliza para rasgar o leão pelo meio é a mesma força que ele rasgou um cabrito há um pouco de tempo aqui atrás. Olhe para esse cenário de um leão rasgado pelo meio, da mesma maneira que se rasgou um cabrito. Vida que segue. Olhe para esse cenário e perceba que esse é um cenário, não há como refutar a ideia de que esse cenário, desse caminho que passa por meio da vinha em Tímina, é um lugar expressivamente de vitória. E aí a gente lê no texto que ele decide voltar. Mas é uma volta que o texto constrói a narrativa de que ele vai sair do caminho. Para estar no caminho, ele sai do caminho. Ele sai do caminho para ver o leão morto. Qual a razão? Eu não tenho nada que faça com que eu me respalde tão claramente para que a gente se incline na perspectiva de aceitação do que de fato é o que passava pela cabeça de Sansão nessa hora. Para ele ter acesso ao corpo do leão que ele matou há dias atrás, ele precisava sair de um caminho para se sujeitar a esse caminho que ele já tinha saído dele. E quando ele chega perto daquela carcaça, tem um enxame de abelhas ali. Ele vai tomar do mel e vai adoçar a boca. É isso. Aqui é quando o rugido cessa. Mas o zumbido começa. Sansão venceu o rugido, o texto é objetivo. O leão saiu ao encontro, a ameaça era real, o confronto foi direto, o Espírito do Senhor veio sobre ele, o inimigo foi rasgado. A cena termina com força, vitória e um silêncio aparente. O perigo visível foi neutralizado, o ataque frontal foi vencido. Mas a Escritura, ela é mais profunda do que a cena. Ela não diz que o lugar ficou vazio, ela não diz que o território ficou neutro, ela apenas diz que o leão morreu. Algum tempo depois, quando Sansão retorna, o que ele encontra não é um silêncio, é atividade. Dentro da carcaça há vida. Dobre a sua atenção, por favor. Dentro da carcaça há vida. Não há vida pura, não há vida santa,
mas a vida organizada em torno da morte. Vida organizada em torno da morte. Eu repito, não é vida pura, não é vida santa, mas é uma vida organizada em torno do que de fato é ausência de vida. Não é apenas mel, é um enxame de abelhas. Onde há enxame, há zumbido constante. Diga zumbido constante. Aqui o texto deixa o campo da força e entra no território do discernimento. Guarda isso. O texto deixa o campo da força. Não é mais força. É território de discernimento. O leão representa o ataque declarado. Aquilo que ruge, ameaça, confronta, exige reação imediata. Sansão estava preparado para isso, sua unção era adequada ao rugido, sua força espiritual era suficientemente o bastante para o confronto, não é força mais. Mas o enxame representa outra dimensão de perigo. Aquilo que não ruge, permanece. Aquilo que não confronta, seduz. Aquilo que não assusta, se normaliza. Repito. O enxame representa uma outra dimensão dentro da ideia do que de fato é o perigo. Dobre a sua atenção. Uma carcaça de um leão vencido há dias atrás. Carcaça. Um histórico de uma vitória. Dentro desta carcaça há um nível tão mais perigoso do que o ataque eminente do leão. Aquilo que não ruge, permanece. Aquilo que não confronta, seduz. Aquilo que não assusta, se normaliza. Um zumbido não paralisa, ele acompanha. Ele não exige decisão imediata, ele cria habitação emocional. Zzz. Zzz. Quando se trata de vencer o ataque de um leão que vem ferozmente rugindo contra nós utilizamos de força, rasgamos pelo meio, mas quando o texto mostra um zumbido, ele cria habitação emocional, ele não quebra a força, ele embota a sensibilidade. Teve força para rasgar o leão, mas está no processo sutil de sabotagem no que diz respeito à perda da sensibilidade. O problema de Sansão não foi a falta de poder, havia força nele ainda. Foi o excesso de confiança na própria vitória passada. Existem caminhos que não cabem você
voltar lá mais. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Por mais que naquele caminho haja um histórico pontual do que de fato aconteceria e não aconteceu, Deus te livrou, mas não cabe um retorno para lá mais. Ele venceu o leão fora, mas não percebeu que algo se organizava dentro da memória daquela vitória. Uma das ideias do que de fato é a significância da expressão a abelha, eu gosto desta orquestração. Não brinque com o diabo. Não o subestime. Ele te atacou de maneira visível e clara. Deus se apossou de você e você rasgou a estratégia no meio. Deus te treinou colocando um cabrito na tua história. Rasgou o cabrito, rasgou o cabrito, rasgou o cabrito. Quando apareceu o leão, você rasgou também. Só que o inferno vive de orquestração. Eu vou dizer de novo, ele venceu o leão fora, mas não percebeu que algo se organizava dentro da memória daquela vitória, dentro daquela carcaça de memória, dentro daquele histórico memorável. O que a sensação, eu acabo tendo essa sensação de que o inferno se organiza de maneira minuciosa, sabendo que Sansão vai voltar para ver. Entenda que há níveis de guerra que não vem mais de rugido, não vem com garras, porque o inferno sabe que se um leão pular o muro e te atacar, você ataca ele e rasga-o pelo meio. A estratégia mudou. O leão não te vence mais, o leão não te fere mais. Toda a força empregada de um leão que se preparou para atacar você e a mim, neutralizamos na força do Senhor. Porém o inferno não brinca. O mel nasce da morte. É difícil a concepção da ideia de que Deus não neutralizou a doçura da carcaça. A doçura fora da aliança, isso está de clara evidência no cenário da geração que eu estou dentro. A doçura fora da aliança é doce, mas não tem aliança. Adoça o coração, mas não tem aliança. Adoça a alma, mas não tem aliança. Adoça a família, mas não tem aliança. Adoça a sua mente, mas não tem aliança. Adoça a mesa, mas não tem aliança. Anda comendo a doçura pelo caminho a ponto de adoçar o caminho, mas não tem aliança. A recompensa sem santidade. Nem todo mel que aparentemente está visível aos olhares alheios na sua mão, isso é recompensa de alguém que viveu uma vida e vive uma vida santa. Jesus me ajuda. Eu vou repetir. A doçura fora da aliança, a recompensa sem santidade.
Isso é um contraponto. Eu assumo a responsabilidade da fala. Nem toda exibição de doçura é resultado de uma vida santa. Tem mel na mão de gente promíscua. Prazer sem discernimento. Doçura sem aliança. Recompensa sem santidade. Prazer sem discernimento. Vai dizer que não há prazer de colocar um açúcar na boca. O que isso causa àqueles que são detentores melhores, muito melhores do que eu, na perspectiva do que de fato é o assunto? Quando o doce bate na língua, o prazer toma conta. Prazer! Porém, o prazer que não houve discernimento, porque se houvesse discernimento, não tocava, não tocava, não tocava, não tocava, não tocava, não tocava, saía do quarto, não tocava, saía daquele lugar, não ia mais. Prazer sem discernimento. Se houvesse discernimento. Eu vivo dentro de uma geração que é forte, mas discerne coisa nenhuma. Se jogar um leão no peito, ele rasga no meio, e rasga mesmo, e ponto final. Mas aquilo entra na cabeça, confunde a alma. Não é mais ter força para rasgar, é ter postura para discernir. A minha geração não precisa de força nos braços mais. Nos tornamos bons estrategicamente em aplicar a força que Deus nos deu e péssimos em discernir o cenário que nós pisamos. Sansão não foi derrotado por um novo inimigo, mas por um resíduo mau, discernido de uma antiga vitória. Eu vou repetir. Sansão não foi derrotado por um novo inimigo, mas por um resíduo mau. Mal discernido de uma antiga vitória. Cuidado. O rugido foi vencido. Isso exige força. Um zumbido foi ignorado, isso exige maturidade. Força para rasgar um leão. E imaturo para ter postura diante de um zumbido que penetra a alma. Homens espirituais, na ideia de que de fato é forte, não cai por ataques violentos mais. Eu vou repetir. E eu falo de uma geração, não vou expressar a ideia de homens, ainda que seja na perspectiva do que de fato é o genérico, mas uma geração espiritualmente forte não cai por ataques mais violentos, mas por ruídos contínuos que parecem inofensivos demais para quem confia demais na própria unção. Levante a sua mão, eu vou repetir isso aqui de maneira muito profética, de um altar, que a vida que emana através da palavra não fica apenas nesse território, alcança tantos outros. Eu vou repetir, uma geração espiritualmente forte não cai por ataques violentos, mas por ruídos contínuos, ruídos contínuos, ruídos contínuos, que parecem inofensivos demais para quem confia demais na própria unção. Não confie demais naquilo que Deus te revestiu. O leão foi morto uma vez. Um zumbido precisava ser discernido todos os dias. Você mata o leão um dia só.
Mas o zumbido fica ali por dias, por meses. Eu vou repetir, o leão foi morto uma vez, o zumbido precisava ser discernido todos os dias. A minha oração dentro da geração que eu faço parte com a minha casa é: Deus, nos batiza, Deus, voltemos a algo tão simples que buscávamos há anos atrás: discernimento. A minha geração precisa discernir o próximo passo, a estação, a geografia, a mesa, a aliança, a amizade, o cenário. Precisamos voltar. Sansão sabia lutar, mas não aprendeu a vigiar o ambiente depois da vitória. Deus te treinou por leão. Mas a vitória do leão deveria ter causado uma profundidade e maturidade, a ponto da gente discernir. Sabe, é assim que muitos caem. Não no campo de batalha, mas num território onde não trata da própria história. Eu anotei algumas lições para compartilhar com vocês. O que eu enxerguei nesse texto. Primeira lição: a derrota começa quando o lugar vencido ainda faz barulho. A derrota começa quando o lugar vencido ainda faz barulho. Sansão volta ao lugar da vitória, mas o texto sugere que ali já não havia silêncio. Um cadáver não deveria produzir som, mas ali houve zumbidos. O problema não é voltar ao lugar vencido, é ignorar os ruídos que habitam dentro da carcaça do histórico do que você venceu. Quer voltar ao lugar que você matou o leão? Volte, mas tenha discernimento. Eu vou repetir algo para alguém. Um cadáver não deveria produzir som. Como que eu não enxergo mais o cadáver e sou conduzido por um zumbido apenas? Como que eu fui tão forte para rasgar esse leão que historicamente eu lhe apresento a carcaça dele? Mas que nível de vitória foi essa que eu obtive, que não me conduziu à perspectiva do que de fato é maturidade? Eu repito, o problema não é voltar ao lugar vencido, mas a ignorar os ruídos que habitam dentro dessa carcaça da história. Que Deus visite o nosso coração e traga-nos, dentro do que de fato é a maturidade que precisamos, a sensibilidade de discernir sons. Rugido você já discerne, e um zumbido. Você pisa forte, você repreende, você diz: sai, Satanás,
Eu sinto o teu cheiro, eu já te vi aqui, o vulto que passou, a maneira que me olhou. Nós nos tornamos habilidosos em enfrentar os leões que visivelmente vêm de forma tão violenta, tentando nos... Mas acredite, eu não tenho aparência de profeta. Eu levo uma vida de profeta. A estratégia para a minha geração mudou faz tempo. Deixa eu lhe dar a segunda lição. Ele se desvia para ver, mas não estava preparado para aquilo que iria ouvir. O texto diz que Sansão se aparta do caminho para ver, mas não discerne o som. Ele olha para o cadáver, mas não se alarma com o zumbido. Quem vive apenas pelo que vê acaba sendo vencido por aquilo que não ouve com discernimento. Deixa eu lhe dar a terceira lição. O zumbido revela que a morte foi colonizada. O mel não aparece sozinho, há abelhas, há atividades, há organização estratégica. O zumbido denuncia que a morte virou habitat. Entenda que o zumbido está traindo esse homem para dentro de um contexto de morte, com a ideia de que é possível viver ali. Só vive ali quem não discerniu sobre que lugar é esse ali. Olha para onde você está indo, moça. Olha para onde você está indo, rapaz. Bote uma coisa na sua cabeça, como na minha também, Rafael. O diabo mudou a estratégia. Não tem como te pegar mais com garras, com cara feia. Não tem como te pegar travestido daquilo que de fato representa maldade na sua perspectiva de imagem. Não tem como ir para cima de você com violência. Não. Agora ele vai de zumbido. Porque o leão que não te matou, na morte dele o zumbido te traz para a morte dentro daquilo que você deu cabo. Eu literalmente percebo que a minha geração está sendo derrotada no lugar da vitória. Quando a morte começa a produzir som agradável, algo já foi normalizado demais. Quando a morte começa a produzir som agradável. Eu vou repetir. Quando a morte começa a produzir som agradável, algo já foi normalizado demais. Não tem problema. Não, são religiosos. Não, isso aí é de ontem. Hoje é outra coisa. É outra coisa não. A Bíblia de ontem é a mesma Bíblia de hoje. O que era proibido ontem é proibido hoje. O que não era permitido ontem não é permitido hoje. O que Deus dizia não ontem, Ele não compactua com hoje. É não ontem, não hoje. Proibido ontem, proibido hoje. Não é não e ponto final. Eu não posso abrir mão e dizer para essa geração: faz o que você quiser, porque a Bíblia, ela...
que está escrito. A minha geração precisa voltar à Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Quando a morte começa a produzir som agradável, não tem problema. A música secular não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Nós estamos gerando uma geração extremamente problemática, ouvindo que não tem problema. Tem sim, tem sim. Por mais que seja doce. Quem é de intercessão, ore. Levante a sua mão, por favor. Jesus, o que é isso? Levante a mão, eu vou repetir. Quando a morte começa a produzir som agradável, algo já foi normalizado demais. Assim diz o Deus desta casa. Não estamos autorizados a normalizar aquilo que a Bíblia não normaliza. É não para essa geração, é não para a próxima geração, é não para quem virá depois da próxima. Não. Já matou o leão? Não volta, não vai. Eu te tirei de lá, eu te arranquei de lá, eu te desfiz de lá. Me nasceu minha candacela. Jesus me ajuda. Levante as mãos e adore um pouco. Eu já caminho para finalizar. Eu quero te ouvir. Levante as suas mãos. Glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória. Derrebre a ramócia. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. A quarta lição para o seu coração. O improvável fascina quando o zumbido se torna familiar. Um zumbido só. O improvável fascina quando o zumbido se torna familiar. Sansão não se assusta. Um zumbido não alerta. Ele se aproxima. O som constante deixou de incomodar. O som constante deixou de incomodar. Som constante já não incomoda mais.
perigo não é ouvir o zumbido. É quando ele deixa de incomodar. O som constante. As mãos entram onde o ouvido deveria ter recusado. As mãos entram onde o ouvido deveria ter recusado. Antes de tocar, Sansão deveria ter recusado a ouvir. Mas o zumbido não freia a sua opção. Dentro do que de fato é a ação. Eu encerro aqui. Quando o ouvido espiritual falha, as mãos cometem erros. Comer andando é conviver com o zumbido. Sansão come, segue o caminho. O zumbido não o faz parar. Ele aprende a caminhar com o ruído da morte ao seu redor. Quem anda com um zumbido constante aprende a chamar a corrupção de rotina. Posso orar? Posso orar, pastor? Qual é o meu apelo para essa oração? A começar em mim. Eu preciso de discernimento. Estou enganado ou o discernimento é dom? É um dom ou não? Mas nós optamos por tantos outros que julgamos ser mais fundamentais a ponto de esquecer que discernimento é dom. Que na minha falha opinião constante por carregar uma natureza caída, é a base de todos os outros, que me faz discernir tudo. Rafael, eu preciso que Deus batize o meu coração com discernimento. Esse é um ano que eu preciso discernir passos, mesa, contatos, caminhadas, caminhos, lugares. Eu preciso discernir. É verdade isso dentro de você? Se é verdade, venha até o altar. Eu já estou aqui, eu vou orar junto com você. E eu já devolvo o microfone a quem de direito. Consegue vir aqui à frente para a gente orar juntos? Consegue? Ou vai preferir ser conduzido pelo zumbido? Posso orar com você?
não vou orar por você, porque por você tem um pastor, uma pastora, uma igreja que ora. Eu vou orar com você. Vamos orar juntos. Consegue vir aqui? Consegue sair do seu lugar, pedir licença, vir aqui à frente? Ah, mas eu vou me expor. E esse mel que você está carregando há tanto tempo? Você não está preocupado com isso, não? Vamos orar. Bendito seja o nome de Jesus. 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 Você que decidiu permanecer no seu lugar, ok? Ponha-se em pé, por favor. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pai, a gente confessa. Sim, nós confessamos. O quanto a gente exibe o mel sem dar o testemunho de onde nós tiramos. O quanto o mel tem me feito mais mal do que me faria o ataque do leão que eu venci por sua força. Me perdoa porque eu não discerni. Eu voltei para o caminho, saí do caminho que eu estava, vi a carcaça, voltar a esse lugar tão expressivamente único no meu coração, da vitória que eu tive, não por mim, mas pela força que o Senhor me deu naquela hora. Eu não imaginava que de algo tão decomposto haveria de ter mel. E eu estava sozinho, fui lá, não tinha ninguém me olhando, peguei o mel. E agora eu percebo que faltou discernimento. Eu poderia ter voltado para o caminho? Poderia. Como fiz, fui lá. Mas o zumbido me ludibriou, o zumbido me sabotou. Eu tomei do mel, e adoço a boca, adoço a mesa. E eu tenho adoçado. Mas hoje, na verdade, eu tenho sentido algumas coisas já de um tempo. Mas hoje, através da tua palavra, uma luz acendeu na minha alma. Iluminou a obscuridade da falta de discernimento. E eu percebi que não ter tido discernimento naquela hora seria tão mais fundamental do que ter tido a força para rasgar um leão no meio. Me perdoa. Confesso que errei. Confesso que falhei. Confesso que não tive postura madura, em sensibilidade, a partir do discernimento. O Senhor não impediu, como o Senhor não impede da gente ouvir zumbidos, mas eu poderia ter dito não, com toda a vontade de ter provado doce, de ter comido mel, de ter dado energia. E eu quero lhe pedir perdão. Perdoa-nos. Limpa as nossas mãos do doce da morte. Limpa as nossas mãos desse mel que avassala a alma. Limpa nossas mãos desse mel que carcome a moral, o caráter. Limpa, arranca
arranca de dentro de mim aquilo que esse mel que eu já comi, arranca, eu não quero mais, eu só quero te pedir, me perdoe. E com esse pedido de perdão eu te peço, Jesus, batize o nosso coração com discernimento, nos encha com discernimento, nos encha com discernimento, que a gente possa caminhar e discernir sonhos, mesas, possíveis propostas de aliança, relacionamento, conversa, clima, entradas em lugares específicos, a gente sentir na pele, no corpo, o cabelo que arrepia, a gente vê visivelmente, se é que eu posso me expressar assim, vê em visões, discernir, traga discernimento para dentro de nós, não nos permita falhar. Vamos continuar falhando de tantas outras formas, mas precisamos discernir. Leva cativa a nossa mente ao trono da tua graça, brinda o nosso coração, esconda-nos em teu pavilhão, torna nulo toda e qualquer tipo de orquestração, para que o que ouvimos, sentimos, recebemos, desde quando essa reunião começou, seja arrancado de nós. Não permita que nada do que veio até nós seja arrancado de nós. Nos faça colocar em prática tudo. Confessamos, falhamos, pecamos, erramos, transgredimos, tropeçamos, mas olha para nós aqui. Olha para nós aqui. O mesmo pedido que Sansão fez ali no moinho, com os olhos furados, o cabelo já tinha começado a crescer. Ele sente a presença de alguém, um moço. O texto diz que é um moço. Ele chama um moço no meio das voltas que ele estava dando no moinho. E ele chama o moço para que esse moço tire-o do moinho e leve-o para as colunas. E quando ele põe a mão na coluna, ele diz a ti: faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Nós não queremos êxtase de dopamina produzido por canções, por métodos, por esquemas. Não. A gente quer algo verdadeiro, que está aí, pronto para que a gente receba. Mas nós precisamos nos alinhar com os céus. Toma a vida da minha irmã, desse jovem, do meu amigo, do meu irmão. Cobre-nos com o teu sangue. E que o teu nome, Jesus, o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. 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 Dê um abraço em quem está do seu lado. Dê um abraço nele, dê um abraço nela. E diga: esse ano vai ser esquisito. Deus vai te dar discernimento de coisas. Deus vai te dar visões de coisas. Deus vai fazer você sentir na pele, na carne. Você vai sentir na vida o que é ter uma vida vivendo discernimentos pontuais da parte de Deus. Eu profetizo um tempo de discernimento. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, como Jesus fala. Ele é bom. Queridos, sentem rapidinho. Sei que já está tarde, nós estaremos terminando, tá bom? Quero agradecer a toda a juventude pela presença, que Deus os abençoe, aos pastores aqui presentes, aos líderes presentes. Obrigada por sempre apoiar a nossa juventude, que Deus possa abençoá-los de forma direta. Sulamita, Rafael Belo, Deus abençoe, continue abençoando os seus ministérios. Queridos, eu me esqueci, sabe de quê? De apresentar os visitantes, tá? Me deram uma lista aqui
mas por causa do tempo vou agradecer geral. Você que não é da ADTAG, que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Que você retorne, esse lugar que será, te receberá de braços abertos, viu? E eu quero apresentar em especial 2 pessoas do meu trabalho, que inclusive, olha só, Leonara, se eu faltar amanhã, não me demita, tá bom? Porque ela é do RH, gente, ela pode me demitir quando ela quiser. Levanta aí, Leonara e Augusto. Aplauda aí, gente, pela vida deles. Deus abençoe vocês. Obrigada por tanto. Amém. Elisa, solta aí o sorteador para a gente poder sortear rapidinho o resultado de quem vai ficar com essa blusa maravilhosa e a blusa de sexta-feira. Amém? Let's go. Quem tiver com o número, grita, levanta e corre. Cadê a sacolita? Pode sortear aí. 137. Ah, menina, glória a Deus. Venha correndo pegar a sua bênção. Aleluia. Ó, se esse aqui não fosse o número, só passar lá na loja Unidos e trocar. Ok? Deus te abençoe. Meu Deus, eu estava com medo de demorar, o negócio foi rápido. Deus te abençoe, viu, minha filha? Agora, antes de encerrarmos, Gessé, coloca aí, por favor, a bênção do culto, do final. Gente, tá tarde, né? Rafael não mandou? Tá no WhatsApp, Gessé? Ok. Olha, tá tarde, né? Não vai dar muito tempo de passar num bomba. Alguns restaurantes já fecharam, porém, temos um maná, aleluia, bem ali ao lado. Ajude a nossa juventude. Nós sabemos que trabalhar para ter caixa não é fácil, então, por favor, sejam tocados pelo Espírito Santo e passem ali na lateral. Vai conseguir passar aí, Jéssica? Vou esperar. Oh, glória. Olha só, pizza fera. É fera, é um negócio gostoso, tá bom? Com refri por apenas R$10, passa lá, abençoe a minha, a sua, a nossa juventude, tá bom? Pastora Doc e pastor Gilson saíram. Rafael, devolva o microfone ao senhor. É o quê? Ah, meu Deus, está repreendido, o senhor está aqui. Aleluia. Pastor, devolva o microfone ao senhor, tá? Amém. Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Amém. Irmão, se você entendeu a mensagem, o cerne dessa mensagem é: se você tem vitória, mas não tem discernimento, você volta para a derrota. Foi muito claro isso aí, né? Vitória sem discernimento é sinônimo de derrota. A Sansão foi muito bem na primeira, depois foi voltar, aí o mel lambuzou ele todo. O problema dele foi o mel. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar e vamos tentar dormir o resto da noite, né? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por esse culto abençoado. Na verdade, 2 cultos hoje, todos abençoados, tanto o culto de oração,